No momento, o presidente Lula fala em primeira live do governo, chamada de Conversa com o Presidente. Ainda não há acertada a periodicidade de quais momentos que ele fará essa live, mas é uma tentativa do presidente se aproximar mais dos internautas das redes sociais. Acompanhe um trecho. Viagens aqui dentro com viagens para o exterior, porque é preciso recuperar a capacidade do mercado interno brasileiro e o Brasil estava lijado de política internacional. Então, Ochoa, eu espero que acompanhe isso, nós vamos trabalhar muito. Porque o povo brasileiro está com muita expectativa. Ele quer emprego, ele quer salário, ele quer educação de qualidade, ele quer ter área de lazer, quer ter acesso à cultura. E tudo isso está dentro do nosso planejamento para recuperar o país até 2006, entregar esse país melhor do que eu já entreguei em 2010. De certa maneira, tudo isso que você está falando, né, está um pouco encapsulado ali, englobado nessa viagem para Pernambuco, né? Essa viagem para Pernambuco, você fez uma visita a uma fábrica incrível, né? Uma fábrica num lugar que era a Zona da Mata, que era um trabalho brutal, que é cortar cana, né? Aquele era um lugar de corte de cana. Corte de cana, eu acho que talvez um dos trabalhos mais difíceis que tem para o ser humano, né? E era 6 meses de trabalho, 6 meses sem trabalho, né? Por causa da safra. E depois teve a farmácia popular, e depois teve a questão do Instituto Federal, quer dizer, educação, saúde, que são os pilares, as coisas mais básicas, né? E emprego, né? Essa questão, eu acho que foi muito emocionante ver numa fábrica a quantidade de pessoas ali, carteira assinada, uniforme, trabalho de qualidade. Eu acho que essa coisa da volta das indústrias também é uma preocupação muito grande sua, né? Olha, eu não sei se você percebeu que nós fizemos uma redução no preço dos carros populares. Sim. Porque, veja, você tem indústria automobilística produzindo carro, o povo não tem dinheiro, não pode comprar, o povo está endividado. E uma coisa importante, Show, é que nós estamos preocupados em encontrar uma saída para 72 milhões de brasileiros e brasileiras que devem. Devem qualquer coisa e estão com o nome sujo no Serasa. Ou devem porque usaram o cartão de crédito para comprar comida, ou devem porque usaram o cartão de crédito para enfrentar a pandemia. E nós queremos ajudar essa gente. Por isso é que nós estamos criando um programa chamado Desenrola, que nós queremos desenrolar, porque ele não for desenrolado, que vai ficar enrolado somos nós, porque nós prometemos durante a campanha e nós vamos garantir isso para o povo, encontrar um jeito de livrar o nome da pessoa para ela poder voltar à normalidade do consumo. Tá? Então, veja, nós reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo a notícia hoje que, sabe, já vai durar um mês, vai acabar o programa. Nós queremos fazer programa mais alimento para produzir trator e implementos agrícolas para pequeno e médio produtor rural brasileiro. E assim as coisas vão acontecendo, vai gerar o emprego. Estamos acompanhando a fala do presidente Lula nesta primeira live divulgada pelas redes do Palácio do Planalto. Agora são 8h44. Repita. 8h44, nesse momento, o presidente Lula fazendo uma live, inclusive é a primeira de uma série que o governo promete fazer, não é, Adriana? Numa tentativa de que ele se aproxime mais dos internautas e das redes sociais. O governo anterior, Diogo Schelp, já costumava fazer essas lives às quintas-feiras com frequência, ainda não sabe com qual periodicidade Lula pretende fazer essa prestação de serviços, mas de qualquer forma é uma boa iniciativa, uma ideia bem-vinda? Olha, é claro que é importante sempre ouvir a palavra do presidente, a opinião do presidente, aquilo que está sendo feito pelo governo. Então, essa comunicação direta é bem-vinda. Havia essa comunicação direta no governo anterior. O que não pode acontecer é a substituição desse modelo de comunicação pela fala ou pela comunicação direta, pela resposta a perguntas de jornalistas profissionais. Porque, obviamente, que o jornalista ele vai fazer muitas perguntas que, às vezes, não é exatamente aquilo que a pessoa, a autoridade, quer tratar naquele momento, né? Não vai ter que questionar críticas, não vai ter que responder a problemas que estão acontecendo no governo. Isso aconteceu no governo passado, fez o cercadinho, o Bolsonaro, inclusive, se recusava muitas vezes a responder perguntas de jornalistas, e está começando a acontecer nesse governo também, que recentemente em eventos já isolou a imprensa profissional e tem tentado evitar as perguntas delas nos eventos oficiais.
Bom, antes da sequência dos nossos comentaristas, mais um trecho desta live transmitida nesse momento. Se a gente garantir isso, está resolvido o problema. É por isso que eu encontrei com a diretora do FMI em Hiroshima. Sim. E eu disse para ela, olha, eu vou te avisar uma coisa. A previsão do FMI sobre o crescimento do Brasil está equivocada. Quando chegar no final do ano que vem, eu vou encontrar com a senhora no G20 e eu vou lhe provar que a economia brasileira cresceu muito mais do que aquilo que o FMI está dizendo agora. Ela deu uma risada e falou, tomara que você esteja certo. E é verdade. Porque, veja, quando o dinheiro começa a circular, sabe? Quando o dinheiro começa a circular, as pessoas começam a comprar e as coisas começam a acontecer. E nós ainda temos que fazer muitas coisas. Quando você falou de casa, nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais pobres. Precisamos fazer Minha Casa Minha Vida para a classe média. Sim. O cara que ganha 10 mil reais, 12 mil reais, 8 mil reais, esse cara também quer ter uma casa. E esse cara quer ter uma casa melhor. Então nós vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de casa para essa gente. Então nós vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo. Luiz Felipe Dávila, o presidente Lula falando e nessa tentativa também de fazer uma prestação de contas do governo. Olha, o único segmento da sociedade que ele se preocupa é o PT. Aliás, tem pleno emprego para petista. Para o Brasil não tem. E eu vou dar 2 exemplos. Se ele realmente estivesse preocupado em gerar emprego, fazer a economia voltar a crescer, aumentar a renda do brasileiro, não teria enviado ao Congresso Nacional um absurdo de um decreto que acabar com investimento em saneamento básico no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil precisa de 700 bilhões de reais em investimento em infraestrutura para resolver os gargalos, por exemplo, do saneamento básico. Mas para isso é iniciativa privada, não é o governo. E o governo só defende o corporativismo estatal. Ou seja, Lula vem governando para o corporativismo estatal e jogando contra a economia de mercado. Um estudo publicado pela FGV recentemente mostra que o custo Brasil representa 1,4 trilhão de reais ao Brasil. Isto acaba com a competitividade do setor privado, que gera menos emprego e renda. Ou seja, está na hora de Lula deixar de olhar só para o corporativismo público e petista e olhar para o real Brasil. O real Brasil que quer gerar emprego e que precisa de estabilidade jurídica, confiança nas regras do jogo para fazer a economia voltar a andar. Beraldo, essas lives, caso elas se tornem frequentes, quais assuntos deveriam estar em pauta? Adriana, essa live, pelo que a gente está vendo aí, ela não deixa de ser uma crítica à imprensa livre e profissional. Esse governo em que os seus seguranças agridem deliberadamente uma repórter dentro do Palácio do Planalto e não dão absolutamente nenhuma satisfação em relação a isso, tem o seu presidente que obviamente vê a cobertura do seu governo como negativa, porque o governo só dá notícia negativa, só faz coisa negativa, e aí colocam ali um repórter da TV Brasil para bater papo com o presidente da República, chamando o presidente de você para poder criar ali aquele ambiente de intimidade e ele falando o que ele quer, construindo as narrativas que ele quer. Agora, tem pouco mais de 4 mil pessoas assistindo essa live. Obviamente, este não é um modelo que aproxima o presidente da população. E também este ambiente completamente protegido não servirá para que Lula tenha consciência da realidade da população, que não está ali desfrutando das benesses do poder e nem rodando o mundo em hotéis 5 estrelas, em avião pago pelo dinheiro da população brasileira, na companhia da sua presidenta, como ele mesmo se referiu à Janja no dia de ontem. Enfim, do ponto de vista prático, isso é bom para o ego dele, mas para a população não muda em absolutamente nada. 8h50, seguimos agora para o Rio